Olá, oitavo ano, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. A professora está sentindo muita falta de vocês, principalmente lá na nossa plataforma, tá? Eu tenho pedido, solicitado que ao terminar de assistir os vídeos, de ver o nosso roteiro de aula, que coloque, informe lá no nosso comentário, coloque o nome todo. Eu tenho sentido falta, estou sempre perguntando para vocês, estão com alguma dúvida? Eu posso, se vocês colocarem as dúvidas de vocês lá nos comentários, eu posso fazer uma aula, uma videoaula só para tirar dúvida de vocês, ok? Mas eu preciso que a turma interaja mais com o professor, tá? Eu estou sentindo falta disso. Eu quase não estou vendo aluno colocando lá o nome, então eu estou aguardando que vocês coloquem o nome, tragam as suas dúvidas, né? Se tiver dúvida, não tenha vergonha, é normal ter dúvidas, tá? Coloque lá sua dúvida, se houver necessidade, eu acho que eu faço até uma aula, uma videoaula só para tirar dúvida de vocês, tá bom? Então, por favor, gente, coloquem lá o nome ao terminar de assistir o vídeo e de ver o nosso roteiro de aula. Outra coisa importante, no final do roteiro de aula tá lá os exercícios, tá até em vermelho, tá? Os exercícios que são para serem feitos. Na próxima semana eu vou lá e coloco o gabarito dos exercícios. Eu preciso que vocês façam. Professora, eu tô com dúvida do exercício. No exercício, coloque para mim, tá? Coloque lá na plataforma, eu vou responder. Vendo a necessidade, faço até um vídeo pra gente tirar as dúvidas da matéria, ok? Preciso que vocês coloquem, me dê esse retorno, ok? Então vamos lá, né? Vamos começar a nossa aula. Então hoje nós vamos finalizar o nosso terceiro capítulo, capítulo 3, sobre Revolução Industrial. Então na nossa aula, na nossa primeira aula, nós comentamos muito aqui sobre o pioneirismo inglês, né? Que foi aquela mudança do modo de trabalhar, que antigamente ele era manual, né? Ele era um trabalho artesanal. E agora ele vai ser um trabalho maquinofatura. O que é um trabalho maquinofatura? Relembrando, que isso a gente já deu na aula passada. É um trabalho feito através da máquina. O homem, ele não vai mais deter todo o conhecimento da produção, como era feito no trabalho manual. A partir desse momento da Revolução Industrial, o homem, o trabalhador, ele vai fazer somente uma etapa da produção. Dei sempre o exemplo do sapato, né? O sapateiro, ele detinha ele conseguia fazer todo o processo. Com as máquinas, ele já não vai mais fazer. Vai ter um homem que vai botar lá na máquina, vai grudar a sola no restante do sapato. Vai ter um que vai passar na máquina para costurar o sapato. Então, o trabalhador, ele não tem mais o poder de toda a produção, mas ele continua sendo mola, né? Essencial para o trabalho, tá? Então, hoje nós vamos, para a gente finalizar esse capítulo, nós vamos falar sobre o pioneirismo inglês, quais são as características desse pioneirismo inglês, por que ele fez, né? Por que a Inglaterra se tornou o país, né, pioneiro na Revolução Industrial. Isso não quer dizer que ele foi o único, tá? Depois da Inglaterra, a Europa, outros países vão começar a se industrializar, ok? E nós temos também as características RI, tá, gente? De Revolução Industrial. Preciso copiar o que está no quadro? Não, está no seu roteiro de aula. Vai transcrever para o seu caderno. O roteiro de aula, não esquece, no final do roteiro tem os exercícios, hein? Que é para serem feitos. Qualquer dúvida me mandem e a gente vai respondendo mediante as dúvidas, ok, galera? Então vamos falar sobre o pioneirismo inglês, né? Por que a Inglaterra se tornou a pioneira na Revolução Industrial? Então, primeiro ponto, propriedade privada. Falei muito disso com vocês
nas aulas sobre revoluções inglesas. Por que da importância da propriedade privada? Porque lá no feudalismo, isso bem antigo, a propriedade, ela não era privada, ela era do Estado, ela era do rei, ela era do feudo, ela era da igreja, ok? Então, aqui, quando a propriedade passa a ser privada, ela tem um dono, que é os enclosures, que são os momentos que eles, que eles fazem? Eles cercam os campos, então vai ter um dono. Então, essa propriedade privada, o lucro passa a ser meu. Tudo que eu produzo dentro daquela propriedade, ela é minha. O lucro é meu, tá? Então, essa propriedade, ela deixa de ser do Estado, ela vai se tornar do indivíduo. Provavelmente de um burguês ou de um nobre, tá? Mão de obra abundante. Por que mão de obra abundante? Porque quando eu cerco os meus campos e ao êxodo rural, o que é isso? O camponês, ele já não vai se sentir tão atraente pelo campo. Ele vai querer ir para onde? Para as cidades, tá? Ele vai querer ir para os centros urbanos. Então, esse homem rural, ele vai para as cidades. O que acontece? Quando chega lá, muitos homens, uma quantidade absurda de mão de obra, por isso que a gente fala mão de obra abundante, e aí nós vamos ver um outro problema aqui, mas em questões de relações de trabalho, essa quantidade de mão de obra abundante, ok? Porque o homem sai do campo, desde o momento, ele não tem mais direito a ter casa, então ele não tem mais casa, ele vai ter que pagar aluguel, porque é uma propriedade privada, eu não posso ficar mais morando, né, na propriedade do burguês ou do nobre. Então esse homem vai para a cidade em busca de quê? De melhores condições de vida, de prosperidade, de emprego, ok? Que é outra coisa que a Inglaterra tem? Por causa do cercamento dos campos, ela vai ter bastante lã, tá? E eu já expliquei isso para vocês, a lã, ela fortaleceu esse mercado, principalmente industrial, tá? A lã é matéria-prima para fazer tecidos. Antigamente, gente, o tecido vinha da Índia, da China. Era uma rota para a Europa cara, porque ela tinha que trazer o produto da Ásia para a Europa. Então, né, era bastante caro para fazer escoar esse produto para a Europa. E com a lã eles vão conseguir fazer tecidos, não vão mais precisar comprar. E com o tempo, a Inglaterra vai o quê? Ela vai exportar esse tecido para o restante da Europa. Isso vai fazer com que a Inglaterra se torne cada vez mais forte, tendo riqueza, ela tendo acúmulo de capital, tá? Então a lã, ter em excesso essa lã, essa matéria-prima, fez com que a burguesia inglesa ficasse bem rica, tá? Os atos de navegação, falo isso direto para vocês, os atos de navegação aconteceu lá na Reforma, na Revolução Inglesa. O que é o ato de navegação? É a autonomia naval da Inglaterra. A Inglaterra não precisava mais dos navios da Holanda para o quê? Transportar os seus produtos. Ela vai fazer com a sua própria marinha, né? Os seus próprios navios, e com isso ela vai dominar as rotas comerciais e ela vai dominar principalmente as rotas comerciais e o seu comércio, obtendo mais lucro ainda, ok? Consolidação da burguesia. O que é essa consolidação da burguesia? É a burguesia ter direitos políticos dentro do parlamento, tá? Então, quando a voz da burguesia se faz presente dentro do parlamento, o parlamento vai atender os interesses dessa burguesia dentro do parlamento, ok? Então, o governo, o Estado, o rei, ele vai ter que atender os interesses da burguesia. Então, com a revolução, então a consolidação da burguesia.
Eu esqueci de colocar aqui que vão ter outros 2 produtos que vão ser fortes nessa tomada do pioneirismo inglês, tá? Que é o carvão, desculpa aí, gente, ficar de costas para vocês, tá? O carvão e o minério. O carvão, principalmente porque o carvão ele vai ser utilizado como energia dentro das fábricas, né? E principalmente nas locomotivas, que é outro grande impulso. A Inglaterra, o que é locomotiva, né, gente? O trem, Maria Fumaça. Com o carvão, ela vai se tornar ponto energético para o trem, para as máquinas, tá? O carvão ele vai ser um grande aliado dentro desse pioneirismo inglês, porque carvão era um produto que a Inglaterra tinha abundância. Então ele tinha bastante minas de carvão. Então isso é como a locomotiva, né, o trem vai ser um avanço, porque não vai mais precisar escoar o produto através, né, de longas viagens, vai ser agora reduzida com o quê? Com um trem, né? Então uma viagem que duraria, não sei, 10 dias vai ser feita em 5 por causa das locomotivas do trem, ok? Para escoar os seus produtos. Então, olha a importância aqui. Então, carvão, lã e o minério, ok, gente? Falei do pioneirismo inglês. Agora nós vamos falar sobre as características da Revolução Industrial. Da característica de que você vai olhar depois, com um tempo, tá? Quando começar nos outros países da Europa, na França, na Alemanha, na Holanda, a Rússia vai ser a última da Europa a se industrializar, nós vamos perceber essas características dentro daqueles países, tá? Dentro daqueles estados. São características que nós vamos encontrar e por isso que nós podemos dizer que aquele país passou pela Revolução Industrial. Então, quais são essas características? Produção em massa. Eu não produzo mais 10 pares de sapatos para atender 10 clientes. Agora vou produzir 10 mil pares de sapato. Eu tenho que atender um mercado consumidor muito maior, ok? Produção em massa. Então eu não vou mais produzir só para atender o número de meus clientes. Eu vou produzir principalmente para o quê? Para exportar, ok? Exploração do proletariado. Quem é o proletariado? O proletariado é o trabalhador, tá? Por que proletariado? Proletariado vem de prole. Prole é filhos. Quem trabalha muito naquela época tinha uma quantidade maior de filhos, né? Então eles chamavam de proletariado, tá? Então proletariado é o trabalhador. Nesse momento da história, vai ser um momento que nós vamos começar a ter novas relações de trabalho. O trabalhador e o patrão, né? O empregador e o empregado, ok? Burguesia versus proletariado. Vocês vão ouvir muito isso. Burguesia versus proletariado. Qual é essa nova relação de trabalho? O que foi? Foi benéfica, não foi? É isso que nós vamos ver, tá? Eu coloquei bem de vermelho aqui para chamar a atenção de vocês. Ausência de leis trabalhistas. Não tinha nenhum tipo de lei trabalhista que desse normas para esse trabalho, tá? Então não tinha carteira assinada, o trabalhador pode trabalhar, não pode trabalhar fim de semana, feriado, não existia isso. Quem ditava as ordens era a burguesia. E a burguesia ela sempre queria atender os seus interesses, tá? Então tinha trabalhador aqui, proletariado, que trabalhava 16, 18 horas por dia, tá? Então não tinha uma lei que desse normas para essa relação de trabalho, tá bom? Outra coisa que vai estar ligado a essa exploração do proletariado, urbanização. Por que urbanização? Na Inglaterra, né, em Londres, nós vamos ver bastante. Se algum aluno já viu, veja o filme, que é belíssimo. Mary Poppins. Ele retrata um pouco
não dessa época exclusivamente, mas de como era essa Londres. Tem um pedaço do filme que mostra, né, os homens trabalhando nas fábricas e ao redor, gente, vários prédios, né, várias casinhas, porque a urbanização foi acontecendo desse jeito. O patrão não queria que o trabalhador morasse longe, tá, das fábricas. Então aqui tinha uma fábrica e ao redor várias, a gente chamava até de cortiço, tá? Várias moradias para ficar bem próximo da fábrica. E a fábrica tinha uma coisa, tinha sirene quando começa o turno, que era para avisar. Então o cara, se tivesse em casa, ele ouvia a sirene e ele iria voltar ao trabalho, ok? Então vai haver as cidades, né, não só na Inglaterra, mas como depois em toda a Europa, elas vão se tornar urbanas excessivamente por causa do crescimento, da necessidade de atender essas fábricas, essa quantidade de trabalhadores, ok? Tear mecânico, né? Então o trabalho, o homem, né? As mulheres, o homem vão trabalhar nas fábricas, não vai ser mais aquela coisa manual, né, de fazer o tecido. Já vai ser máquinas que vão estar fazendo os tecidos, tá? Então, o tear mecânico e a locomotiva foram um grande avanço dentro da Revolução Industrial, tá? A locomotiva para escoar os produtos. E o tear mecânico, como eu disse, a indústria têxtil foi importantíssima, tá, para a Revolução Industrial. Então, o tear mecânico, ele que vai produzir o tecido, ok? Como eu falei, novas relações trabalhistas, né? Junto com essas novas relações trabalhistas, nós vamos ter crianças, homens, mulheres, tá, trabalhando. As crianças vão trabalhar, os homens vão trabalhar, as mulheres vão trabalhar, os salários eram mínimos possíveis, porque o que visa essa Revolução Industrial, o que visa a burguesia visa cada vez mais lucro, um maior lucro. Então, eles pagavam preços, salários mínimos, tá? E tinham que trabalhar 16, 18 horas por dia, ok? Controle do tempo do trabalhador. Já viu que o grande símbolo da Inglaterra é a torre, o Big Ben, né? Aquele relógio. Por quê? Londres, ela é marcada por várias torres com esses relógios. Porque agora, tempo é dinheiro, né? Então, o trabalhador, ele é pautado sobre o tempo. Quando a gente estuda o tempo na história, a gente diz que a Revolução Industrial fez com que o tempo acelerasse. O nosso tempo, nos dias de hoje, ele é muito acelerado. Devido a isso daqui, a Revolução Industrial, controle do tempo. O trabalhador, ele tem tempo para comer, ele tem tempo para trabalhar, ele tem a hora dele controlada. Então, quem controla o tempo é o patrão. O patrão vai controlar o tempo dos trabalhadores, tá? Os trabalhadores cada vez mais vão ter esse tempo controlado pelo seu patrão, tá? E com essas relações de trabalho, de exploração cada vez maiores, claro que os trabalhadores não vão aceitar isso, eles vão começar a se unirem, tá? Eles vão começar a tentar, que nós vamos estudar mais lá pra frente, a questão dos sindicatos, ok? Então eles vão tentar se reunir de alguma maneira para tentar reivindicar o quê? Reivindicar melhores condições de trabalho. Isso tudo, gente, que eu estou falando, tá lá no nosso roteiro de aula, tá? Então, dois movimentos tentaram, de alguma maneira, fazer essa reivindicação de melhores condições de trabalho. Uma delas foi o ludismo, tá? O ludismo, só que ele foi feito de uma forma errada. Os homens foram lá e quebraram as máquinas, porque eles estavam falando que as máquinas estavam roubando o emprego deles, né? De alguma maneira, o homem, ele era necessário, mas a máquina já estava fazendo uma boa parte
do trabalho, do serviço. Então os homens, eles chamam a gente de movimento ludismo. Eles foram lá e quebraram as máquinas no meio de uma tentativa de fazer com que voltassem alguns empregos que foram perdidos, tá? E nós temos o cartismo. O cartismo é o quê? Fizeram uma carta ao povo pedindo melhores condições de trabalho, tá? Melhores condições de trabalho para a mulher, para o homem, para as crianças, pedindo questões de horário, diminuição de carga de trabalho. Esse movimento foi importante, porque aí foi esse movimento que fez com que os trabalhadores começassem a se unir e já visando a criação de um sindicato para reivindicações de melhores empregos, de melhores condições de emprego e de trabalho, tá? No livro de vocês, na página 46, tem uma linhazinha do tempo mostrando de que forma essas reivindicações foram atendidas, tá? Eu sei que a força do trabalho do homem, o homem se fazendo presente, solicitando e mostrando que ele é necessário, ele conseguiu, ok? Gente, façam os exercícios no final da nosso roteiro de aula. Eu tenho os exercícios, tá? Lá solicitei os exercícios do livro. Qualquer dúvida, me envie, tá? Terminou de ver o vídeo, vai lá e coloca o seu nome completo pra gente colocar na chamada, tá bom, gente? Qualquer dúvida, me mandem, me enviem. Próximo capítulo, capítulo 4, Revolução Francesa. Tchau, galera, até o próximo vídeo.